Então, acho que foi a apresentação até agora mostrou bem a simpatectomia e a simpatectomia como ela é utilizada na grande maioria das vezes em cirurgia de tórax. Pelo fato de ter uma dupla militância, vamos assim dizer, e por estar aqui no INCOR, a gente sempre foi acompanhando com muito carinho as discussões em relação à simpatectomia na cardiologia. E eu acabei de escrever um editorial que foi publicado agora recentemente no Clinics sobre isso. Fazendo uma revisão, se verificou que a simpatectomia torácica tem seu espaço na cardiologia e pode ser considerada uma opção terapêutica para pacientes com insuficiência cardíaca, ou com QT longo, ou taquicardia ventricular catecolaminérgica, que apresenta algum tipo de resistência ao tratamento convencional. O tratamento combinado com beta-bloqueador, ablação e desfibrilação com cardioversor continua sendo a principal escolha para os pacientes portadores de arritmias, obviamente, e não a simpatectomia. Então, por que a simpatectomia pode entrar no tratamento de alguns casos de insuficiência cardíaca? Porque é um importante mecanismo na insuficiência cardíaca sistólica. E a exposição crônica de altas concentrações de noradrenalina, elas geram efeitos deletérios. E a terapia antiadrenérgica, medicamentosa ou de outra forma, ela é responsável por uma significativa melhora clínica e sobrevida na insuficiência cardíaca sistólica. Os efeitos cardíacos do bloqueio simpático pela simpatectomia, isso foi uma outra análise que nós fizemos anteriormente em pacientes com hiperidrose, e outros autores na literatura também fizeram, em alguns pacientes levam a queda da frequência cardíaca. Por isso que muitas vezes se advoga ter pelo menos um eletrocardiograma para ver se o paciente já não é previamente bradicárdico. O aumento da variabilidade da frequência cardíaca e a diminuição do período de dispersão do intervalo QT. Os efeitos cardíacos são mais relacionados tanto ao gânglio estrelado, e aí ao contrário do que foi dito até agora, né? Esse é o problema desse tipo de intervenção, principalmente em relação ao Horner, porque você tem que fazer uma intervenção bem mais alta do que se faz habitualmente para uma hiperidrose, e a cadeia simpática esquerda. Tem estudos já da década de 70 em animais mostrando que você, tirando a cadeia simpática esquerda, você diminui o estímulo ao coração, e o contrário ocorreria se você fizesse só uma simpatectomia à direita. E essas evidências que o bloqueio à direita pode ter efeito adversos, isso foi mostrado inicialmente experimentalmente, mas também a nível clínico, com aumento de arritmias ventriculares e uma vasodilatação periférica intensa. Então, na simpatectomia, no tratamento da síndrome do QT longo, talvez seja a melhor estabelecida, a terapêutica mais bem estabelecida do ponto de vista dessas duas nuances, da simpatectomia em si e de doenças cardiológicas. Então, o bloqueio simpático cérvico-torácico, ele é um tratamento que é feito com sucesso, em especial para pacientes com contraindicação ao uso de beta-bloqueadores, por intolerância ao uso de beta-bloqueadores. Ele pode prevenir a ocorrência de síncopes, arritmias ventriculares sustentadas e diminui também a incidência de morte súbita. Quer dizer, é outro tipo de doente que a gente está lidando, obviamente. A simpatectomia para insuficiência cardíaca, ela é feita com anestesia geral, intubação traqueal, é muito semelhante ao que já foi mostrado pelo Ribas, posição supina com o braço estendido, monitorização extensa. Esses doentes são bem mais graves, então eles precisam ser bem monitorizados. Tem uma característica que a incisão inferior, ela tem que ser lateralizada do lado esquerdo para evitar lesão cardíaca. Muitas vezes esses doentes têm uma cardiomegalia imensa, então tem que tomar um cuidado extra nessa condição. E nós fizemos, isso foi um outro dado que é interessante, num primeiro momento, para insuficiência cardíaca, ninguém tinha feito isso no mundo, nós fomos pioneiros. Foi uma tese de doutorado que também foi publicada em 2 revistas, ganhou até um prêmio no Arquivos Brasileiros de Cardiologia como o melhor trabalho daquele ano, e foi publicado na revista europeia de Heart Failure, que nós usamos, como era a primeira vez que tinha sido feito no mundo isso, nós utilizamos clipes, porque foi a única forma da comissão de ética aprovar, porque eles falaram, olha, como nunca foi utilizado, os pacientes são muito graves, de repente você pode cortar e o doente ter um problema tão grave que leve a uma intratabilidade clínica. Então, o uso de clipes foi feito para permitir essa reversibilidade precoce, se fosse o caso,
do tratamento. Você colocaria o clipe no primeiro PO, no PO imediato, se fosse necessário, você faria a reversibilidade. Então, esse aqui é um slide mostrando, um desenho mostrando isso. Aqui, nesse caso, o clipe lá em cima, vocês veem no gânglio estrelado, pegando o terço inferior do gânglio estrelado, para tentar justamente não evitar o Horner, mas pegar toda esta região, que é a região que inerva o coração. Isso, como eu falei, esse trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho do ano no Arquivos Brasileiros, que foi esse bloqueio simpático esquerdo para videotoracoscopia no tratamento da cardiomiopatia dilatada. Como eu falei, esse trabalho ninguém havia feito antes a nível internacional. E mostrou uma melhora desses pacientes. Eram pacientes que a fração de ejeção média de 25. Vocês notem que era realmente muito baixa e passou para 32 no pós-operatório com 6 meses de seguimento. Foi a tese do Germano, um cardiologista aqui do INCOR, e que foi publicada no European Journal of Heart Failure, e mostrando essa condição. Nós fizemos 10 doentes cirúrgicos e 5 do grupo controle, e melhorou a qualidade de vida e melhorou os testes físicos em 6 meses. E aqui mostrando a fração de ejeção estudada por cintilografia radioisotópica, mostrando também uma melhora da fração de ejeção nesses doentes tratados. Esse é um artigo que está acabando de ser finalizado para ser submetido, que eu acho que tem uma expectativa ainda maior, na verdade, do ponto de vista de repercussão internacional, que é você fazer a simpatectomia em pacientes que já são portadores de arritmia ventricular graves, com miocardiopatia chagásica, todos com portador de cardioversor, de desfibrilador, e tomando choques recorrentemente. Então, esses pacientes têm sido... Nós estamos fazendo esse estudo prospectivo, randomizado, em que uma parte vai para novos estudos fisiológicos, obviamente esses doentes já estão otimizados do ponto de vista clínico, e uma parte vai para cirurgia. E esse trabalho está mostrando, como eu mostrei anteriormente aqui, uma melhora, o PDO menor que 0,001, uma melhora no follow-up quando os pacientes são submetidos à cirurgia. Eu acho que isso é o que eu queria mostrar para vocês. Acho que o caso que vai ser mostrado em seguida, ele vai nos ajudar a afirmar esses conceitos. Muito obrigado a todos.